Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom domingo, dia de Atlético, dia de Furacão, dia de jogo importantíssimo pela Série B. E um jogo que ele começa marcado por polêmica, né, cara? E eu acho que é o primeiro ponto interessante da gente falar. A pressão do Atlético Goianiense sobre a CBF, sobre a comissão de arbitragem, faz o árbitro mudar. Então, assim, não que eu questione o Rafael Claus e não que eu questionasse também o árbitro antigo. Mas eu quero entender o que a postura do Atlético Goianiense vai resultar dentro de campo. Porque pode ser uma postura tão agressiva na abordagem que eu não vou falar que vai condicionar a arbitragem. Mas qualquer erro contra o Atlético vai ficar muito sugestivo. O Atlético Goianiense, ele escolhe, ele prefere começar esse jogo antes da partida começar. E olha que tem uma boa relação com o Atlético ao ponto de o Atlético emprestar constantemente jogadores para o Atlético Goianiense. Então, assim, é uma decisão, na minha visão, complexa do Atlético Goianiense. Não acho uma visão do Atlético Goianiense, assim, interessante. O jogo, ele ganha outros contornos. E tá muito fácil de perceber isso. Mas, enfim, opção da diretoria dos caras, a gente, pô, não tem como influenciar nisso, mas o jogo, ele começa com um choro desnecessário. Porque, de verdade, se tem algo que não aconteceu ao longo desse campeonato, é o Atlético ser beneficiado. Muito pelo contrário, a gente pode lembrar de lances que prejudicaram o Atlético. O pênalti do Dudu contra a Ferroviária, o pênalti não dado do Viveiros contra o América. Tem muito lance aí que o Atlético ele pode reclamar de boca cheia, tá? Enfim. Vamos falar um pouquinho do jogo, porque é um jogo que tem desfalques importantes para ambos os lados, né? O Atlético perde o Lucas Esquivel por um bom tempo e ainda não conta com o Julimar, graças a uma virose. E o Atlético Goianiense está sem três jogadores muito importantes, né? O seu artilheiro, que é o Lelê, o Atlético Goianiense está sem o Luizão, que é o volante ali de mais pegada no meio campo, e está sem o Dudu, que pertence ao Atlético, lateral direito, que começou a temporada vestindo a camisa do Furacão. Chama muito a atenção o principal destaque do Atlético Goianiense, claramente, é o Robert, o jogador mais técnico, o jogador de mais desequilíbrio, o jogador de mais capacidade de encontrar soluções. Não tenho dúvida que é a partir do Robert que as coisas funcionam no time do Atlético Goianiense, e um time que tem a responsabilidade de conquistar o resultado. E essa responsabilidade do Atlético Goianiense de conquistar o resultado, naturalmente, pelo fato do Atlético Goianiense estar jogando dentro de casa, vai fazer o Atlético Goianiense ter um pouquinho mais de necessidade de propor o jogo. E essa é a grande notícia pra gente começar a falar o campo e bola do Atlético. Porque a gente sabe que muito dessa reação do Atlético parte de um jogo mais reativo. Então, quanto mais a gente enfrentar adversários que têm uma certa obrigação de propor mais o jogo, o Atlético, ele sorri. O Atlético, ele se dá bem. Porque no final das contas, a gente tá falando de um Atlético que vai ter a ótima notícia. Eu vou poder ter o meu jogo de transição que eu me sinto muito confortável. E eu me sinto muito confortável postado defensivamente num bloco médio, num bloco baixo. E o Atlético vai para esse jogo com 300 minutos sem sofrer gol em sequência, um número muito positivo para tudo que o Atlético apresentou na temporada. Lembrando que o Atlético é um time o Atlético é um time que é uma das piores defesas do campeonato, muito pelo começo do campeonato, e principalmente o Atlético num jogo de transição muito forte com a velocidade dos jogadores de frente. O Atlético deve ter um trio de ataque com o Luiz Fernando, com o Mendonça e com o Viveiros de muita força de arranque, de muita força ofensiva. Então vamos parar para pensar. As linhas altas do Atlético Goianiense com os zagueiros quase que no meio campo vão proporcionar ao Atlético a oportunidade de, com o Zapelli, com o Benavides, com o Arthur Dias, com o Léo, olhar aquela linha alta e tentar esticar a bola. E aí você tem 3 pontos de velocidade para alcançar essa bola. A estratégia do Atlético ela tá desenhada antes do jogo começar. E o ataque do Atlético ele tá muito pronto para esse modelo de jogo. Não é à toa que é um dos melhores visitantes do campeonato. Mas não dá para resumir só isso, o jogo do Atlético. O Atlético ele vai ter que ter um jogo muito inteligente no sentido de frear o ímpeto do Atlético Goianiense. Isso aí eu falo muito do papel dos nossos volantes. O Atlético Goianiense ele vai vir com tudo pra cima. Se o Atlético Goianiense não conquistar o resultado, dificilmente vai se colocar na briga pelo acesso, apesar da sequência positiva muito boa. Então o Atlético ele tem que entender que
ter a bola e não necessariamente se expor com a bola, em alguns momentos ter a bola até numa zona morta e tirar o freio do Atlético Goianiense, vai criar uma ansiedade no Atlético Goianiense. E eu vou contar um negócio pra vocês: o time do Atlético Goianiense pressiona mal. O time do Atlético Goianiense não é um time que, quando sobe marcação, se sente muito confortável. E aí você entra novamente no discurso do jogo de transição, que a partir do momento que o time adversário pressiona mal, você tem a oportunidade da bola longa. Então, o Esquivel, essa responsabilidade vai cair muito no pé do Zapelli. Então, que o Zapelli se apresente para fazer essa saída de bola. Que o Zapelli se apresente para ser esse jogador com capacidade de fazer o jogo acontecer desde o início, entendendo que existe espaço na profundidade. Então o Atlético atraiu o Atlético Goianiense na saída de bola, tirar o conforto do Atlético Goianiense, que, volto a dizer, não é um time que se sente confortável pressionando, acho que pode ser uma estratégia muito legal. Mas o jogo vai ser muito difícil, porque o momento do Atlético Goianiense é bom. A confiança dos caras tá num momento muito elevado, muito legal, sabe? Acabaram de vir de um clássico contra o Goiás, onde o Atlético Goianiense foi melhor. Mas aí, volto a dizer, são 9 jogos que, além do Atlético ter que lidar como final, são jogos que o Atlético ele tem que provar sua força. São jogos que o Atlético tem que assumir a força. O Atlético assumindo a força nesses jogos, o Atlético batendo no peito falando, cara, eu sou forte, eu sou a melhor equipe, eu posso desequilibrar esses jogos aqui. Cara, assim, eu acho difícil a gente ter algum adversário que consiga competir com a gente nesse cenário. O Atlético é a equipe mais forte da Série B. Se a gente tá falando do Robert, eles vão estar falando do Zapelli, eles vão estar falando do Patrick, eles vão estar falando do Benavides, eles vão estar falando do Luiz Fernando, do Mendonça, do Leozinho, do Dudu, do Viveiros, do Renan Peixoto. O nosso leque de opções é muito vasto e aí o Odair vai ter que saber usar da melhor maneira possível para que a gente tenha o jogador certo na hora certa. E o Odair ele vem acertando muito nesse sentido, mas o elenco do Atlético supre as necessidades do Odair para que ele faça esse jogo de tabuleiro contra o adversário da melhor forma possível. Porque, por exemplo, pode ter algum momento que a gente vai precisar do Leozinho. E o banco vem sendo muito importante nessa arrancada do Atlético. Imagina você ter a alternativa de tirar Leozinho do banco, por exemplo. Sabe? São alternativas que, pô, te entregam muita qualidade. Caso, sei lá, o jogo esteja 0-0 e a bola esteja no pé do Atlético. Eu acho que a gente vai optar por um jogo de força e a gente tá preparado para ter o contraponto. Então, demonstrar força contra o Atlético Goianiense numa sequência que a gente vai enfrentar Remo, numa sequência que a gente vai enfrentar Goiás, numa sequência que a gente vai enfrentar Curitiba, é muito importante. Essas sequências, elas são fundamentais pra gente ter o Atlético se mantendo no topo da tabela. É o momento de ir além. E é o momento de usar esses confrontos diretos para afirmação, não para ser motivo de uma queda do Atlético de desempenho. O Atlético chegou no G4 e tem que se autoafirmar contra qualquer adversário, principalmente os que estão lá em cima. O Atlético Goianiense está querendo chegar lá em cima. Então, para mim, é um bom ensaio para enfrentar Goiás. Para mim, é um bom ensaio para enfrentar Curitiba. Para mim, é um bom ensaio para enfrentar até o Remo. Até o Remo, se vocês querem saber. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis.